Salve, salve, ó, queria começar agradecendo já o Lucas Santana e o Matheus Gardim, que foram os caras que me enviaram este vídeo aqui do Bruno Formiga, que é o Polêmicas Vazias, que a gente já trouxe alguns aqui dele, e esse aqui é sobre o maior time da Libertadores, né, da história da Libertadores, o maior time brasileiro. Então agradecer os dois aí que mandaram o corte. E reforça aí pra você que quiser me mandar alguma coisa aí pra eu reagir, pra eu assistir aqui. Pode mandar lá no Erlan Jesus 7, no Mil Grau. Pode mandar no Mil Grau, que no Mil Grau tem mais. Tem muita gente, às vezes eu não vejo. No meu, pessoal que é um pouquinho menor, bastante menor, eu consigo ver mais tranquilamente, beleza? E aproveita e me segue lá também pra dar essa moral, beleza? Vamos ver agora então aí qual que foi aí esse levantamento aí, os argumentos do Bruno Formiga pra definir quem é o maior time brasileiro da história da Libertadores, beleza? Vamos ver aí, já deixa sua inscrição, seu like, seu comentário é muito importante. O link aí do canal da TNT também na descrição, né? Tá sempre tendo bastante coisa legal aqui, ó. TNT Esportes Brasil, 10 milhões de seguidores, dá um pouquinho pra nós aí, pra dar essa moral. Beleza, ó, vamos pro vídeo então, bora. Olha como a discussão não é simples. Qual é o maior clube argentino na Libertadores? Eu acho que você não vai ter muita questão, todo mundo aí vai responder Boca Juniors, certo? Mas o Boca não é o maior campeão nem da Argentina e nem da Libertadores. E isto tira o posto do Boca? Não, porque a construção ela não é só com título. Ela é também com título, mas momentos épicos, supremacias, momentos em sequência, números, grandes eliminações e por aí vai. O quanto ele impõe de medo, né? O Independente tem a sua história toda construída ali num determinado momento, né? Em sequência. O Boca espalhou a sua história ao longo de quase toda a Libertadores. Então, esses critérios, a gente bota a distância aqui para você entender mais ou menos aonde a gente quer chegar. A arte aqui colocou alguns candidatos. Por exemplo, Inter, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Santos e Flamengo. O torcedor do Corinthians vai ficar puto, porque o símbolo do Corinthians não aparece aqui, mas o Corinthians tem uma história traumática com a Libertadores, né? Ganhou é verdade, em 2012, e uma campanha que é absolutamente fantástica. Além de ser campeão invicto, passou no mata-mata por Vasco, Santos e ganhou numa decisão com o Boca, que é embaçadíssimo, né? E tem jogos muito marcantes ali naquela campanha. Porém, tem muitas eliminações precoces, inclusive em pré-Libertadores, em edições que nem participou. O Corinthians ficou muito distante da Libertadores por vários anos e em algum momento ali era até motivo de chacota, né, dos rivais e tal. Então, quando ganhou a Libertadores, ele tirou um pouco desse peso. Mas o histórico do Corinthians em mata-mata, em Libertadores, é ruim. A história do Flamengo, por exemplo, até o Flamengo de Jorge Jesus, esta era após 2019, também era muito marcada essa história por eliminações precoces, por traumas, por eliminações muito dolorosas no próprio Maracanã, quedas em primeira fase, quedas em oitavas de final. Em algum período nem ia para a Libertadores e ali nos anos 2010 voltou aí, né, corriqueiramente para a Libertadores, mas o torcedor do Flamengo até 2019 era muito machucado, né? Por mais que ali a era Zico tenha produzido um título e uma outra campanha boa, num geral o Flamengo teve vários espaçamentos na Libertadores, né? Assim, a história pré-anos 80 do Flamengo na Libertadores, ela basicamente inexiste. Pós-anos 80, você vai ter lampejos muito distantes e você tem agora esse período, né? Que eu não vou nem falar que é o Flamengo do Jesus, mas essa era Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, que acabam sendo elementos comuns nessas campanhas históricas do Flamengo, né? Que tem um bicampeonato recente, tem idas a quartas de final, assim, tá o tempo todo ali beliscando entre os favoritos. Mas esse momento representa, na história do Flamengo como um todo, mais exceção do que regra na sua relação com a Libertadores. O Internacional, chamado de campeão de tudo, também tem períodos sazonais, também tem espaçamentos de campanha e também não é do maior campeão da Libertadores. Então a disputa aqui, ela vai ficar, pra gente ser prático, entre São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Santos. E aí eu começo pelo Santos, o primeiro campeão brasileiro de Libertadores e o primeiro bicampeão brasileiro de Libertadores na era do Pelé. O Santos do Pelé, de fato, ele é um dos maiores clubes da história da Libertadores. A questão institucional é que o Santos também tem muitos saltos históricos de participações relevantes na Libertadores. Pós Santos do Pelé, o Santos só volta a ganhar em 2011, já Santos do Neymar, e antes disso, indo longe e chegando muito perto de ganhar naquela era ali, Diego, Robinho e tal, em que acaba
perdendo o título. Mas vive muito desses períodos, né? Assim, o Santos do Pelé teve esse pequeno período do Santos de Robinho e Diego, e depois Santos do Neymar. E aí, beleza, chegou numa final que pouca gente esperava, o Santos não era o favorito ali com o Marinho e companhia limitada, mas acabou perdendo no Maracanã. Então, assim, o Santos do Pelé acaba que ele canaliza muito as atenções e você transforma, ou às vezes no imaginário, se reduz aquilo, o que é uma injustiça, mas é tão poderosa a participação do Santos do Pelé que desvirtua um pouco a discussão. O Santos tem 16 participações contra, por exemplo, 21 participações de Grêmio e de São Paulo e 23 do Palmeiras. Então, assim, tem uma diferença, né? O Santos não é o maior brasileiro da história da Libertadores. O São Paulo, ele é também bicampeão, ele chega numa terceira final consecutiva e por muito pouco ele não se torna ali um tricampeão perdendo pro Vélez. Ele, de uma maneira ou de outra, na era moderna, por exemplo, para minha geração, ele meio que apresenta a Libertadores para o brasileiro. O brasileiro, a partir dos anos 90, passa a dar mais importância à Libertadores. A Libertadores ganha um outro patamar para os clubes brasileiros e muito por conta do São Paulo do Tele, que faz essas 3 finais seguidas e algumas campanhas maravilhosas, inclusive em 2 dessas campanhas, eliminando o Palmeiras no meio do caminho, com um futebol muito vistoso e tal. Então, assim, a Libertadores, ela passa a ser outra coisa depois de 92, 93. Não há dúvidas de que o São Paulo do Tele, ele é revolucionário. São 21 participações do clube, sendo 6 finais e 3 títulos. Junto com o Palmeiras, o São Paulo é o clube com mais finais de Libertadores, clubes brasileiros. É um número muito, muito relevante e um aproveitamento que é muito alto. O São Paulo depois teria uma sequência de boas participações ali 2005, 2006 e depois já meio mais capenga lá na frente volta a participar de uma semifinal, né? Ele tem esse histórico contra o Palmeiras, pesa muito ao seu favor. O São Paulo eliminou o Palmeiras em 94, em 95, em 2005 e em 2006. É quase entalado, né? O São Paulo tá na garganta do torcedor do Palmeiras, que tem uma eliminação em cima do São Paulo ao longo de todas as Libertadores. Mas eu vou chegar já nessa história. O São Paulo tem uma questão. Nos anos 60, a história é nenhuma na Libertadores. Nos anos 70, o São Paulo tem uma final e semifinal. Nos anos 80, ele volta a não ter história na Libertadores, praticamente. E aí, nos anos 90, 2000 e 2010, aí você tem o São Paulo basicamente construindo o seu gigantismo na Libertadores, porque ele vai 14 vezes pro mata-mata nesse recorte. Tirando que nos anos 90 tem 2 títulos e uma final. Nos anos 2000 tem um título, uma final, mais semi e mais quartas de final. Então, nos anos 2000, ele foi até mais constante ali. O São Paulo, ele fica muito associado a Libertadores na cabeça do brasileiro e nem a Copa do Brasil joga. É aquele período em que quem jogava a Libertadores não jogava a Copa do Brasil e você associa o São Paulo naquele momento a um clube de Libertadores. Inclusive se fala que o torcedor do São Paulo, por causa daquilo, ficou mal acostumado, né, a só jogar Libertadores e tal. E nos anos 2010, mesmo já tendo uma queda de administração, de competitividade, ele do nada aparece em 2 semifinais, mais quartas, mais oitavas. Então, assim, é um clube muito, muito poderoso. Só que em mata-mata de Libertadores contra brasileiros, o São Paulo tem um retrospecto que é de 8 eliminações e 8 classificações. Então, assim, nem é tão poderoso, nem é tão fraco. Ele é um time que você pode falar assim, vou pegar o São Paulo no mata-mata, é acessível. Dá pra ganhar, mas também você corre risco de ser eliminado, porque fica nesse 8-8 aí. E o Grêmio? O Grêmio é outro candidato, inclusive já fizemos polêmicas vazias, em que elegemos o Grêmio, o time brasileiro mais temido pelos gringos, e é o que realmente você olha nos jornais e tal. Aí tem uma questão geográfica, o Grêmio tá muito mais próximo ali da Argentina e do Uruguai, tem um jeito de torcer diferente, muito mais próximo dos caras, então você tem aquela coisa do alçapão, do jeito de jogar, alguns esquadrões gremistas acostumados ali ou estereotipados como equipes que eram muito guerreiras e tal. Então o Grêmio acabou ficando no imaginário do gringo como uma equipe brasileira a se evitar, até porque tinha um estádio que se transformava ali numa loucura. Mas o Grêmio tem 21 participações, não tem nada nos anos 60 nem nos anos 70 e basicamente constrói ou começa a construir a sua história na Libertadores ali nos anos 80, quando vem o título. Tem mais um lampejo ou outro ali nos anos 80, porém em 95, 96 ele consegue
consegue ir fases agudas, volta a ganhar um título em 95, volta a ser muito forte em 96, aí dá um salto de novo de campanhas agudas e expressivas em 2007 e 2009, e depois a sequência do Grêmio do Renato, que eu acho que recoloca o Grêmio na discussão, com 2007, 2018 e 2019, indo ali para semifinais, e no meio desse bolo, em 17, tem um título com um futebol muito vistoso e muito bem jogado. Inclusive, assim, se a gente pegar o Grêmio de 83, o Grêmio de 95 e o Grêmio de 2017, eles jogam de formas diferentes, né? Uma coisa é o de 95, a outra coisa é o de 83, a outra coisa é o de 2017. Mas o Grêmio tem esses números, mas perde em vários outros, né, aspectos aí, em números como visitante, depois em gaps de participação, né, ficando períodos fora, né, dos anos 90, por exemplo, com esse intervalinho nos anos 2000 até a volta do Grêmio do Renato, o Grêmio ficou ali, né, sem muitas campanhas marcantes. E aí a gente chega no Palmeiras, que tem realmente um retrospecto que é uma loucura, né? O Palmeiras, ele basicamente detém todos os recordes brasileiros na Libertadores. Além de ter sido o primeiro finalista em 61, ele é o primeiro brasileiro a chegar na final de Libertadores, não vence, é verdade. São 23 participações, o que é um recorde. Ele é o que tem mais participações seguidas entre os brasileiros, é outro ponto pro Palmeiras. Tem 6 finais, iguais o São Paulo, e 3 títulos, também mesmo número do São Paulo. Aqui começa o festival de recordes do Palmeiras, que é um negócio maluco. Ele é o que tem mais vitórias e mais gols entre os brasileiros, seja como mandante, seja como visitante. No geral, ele tem a maior média de gols da história da Libertadores. E entre todos os clubes, contando brasileiros e não brasileiros, ele vai deter vários outros recordes, inclusive sequência invicta. E na Libertadores 2018, ele virou o primeiro time a vencer times de 6 países diferentes na mesma edição. O Palmeiras é um caso muito específico aqui. Tirando que, por mais que tenha o São Paulo entalado ali, o Palmeiras ele eliminou ao longo do caminho equipes muito fortes. Ele é o único a ter eliminado em algum momento seus 3 rivais estaduais, porque já teve Libertadores que ele eliminou o São Paulo, já teve Libertadores que ele eliminou o Corinthians, mais de uma vez, e Libertadores que ele eliminou o Santos, inclusive ganhando o Santos numa final. Então, alguns dos rivais do Palmeiras, o Palmeiras passou recados muito fortes em plena Libertadores. Tirando que ele já pegou equipes muito fortes ao longo da Libertadores brasileiras e tirou, como o Vasco, em 99, como o Corinthians, 2 vezes seguidas, o Santos, que ele ganhou numa final, o São Paulo, que ele eliminou no mata-mata, e o Flamengo, que ele ganhou numa final, que naquele momento era o seu grande rival. Então o Palmeiras tem jogos muito épicos, espalhados em várias campanhas. E aí, aquela distribuição que eu faço por década também é surreal. O Palmeiras nos anos 60 tem 2 finais, o Palmeiras nos anos 70 tem semifinal, o Palmeiras nos anos 80, ele estagna e realmente não tem basicamente história na Libertadores. Só que aí, de 90 pra cá, ele volta a reconstruir, ele tem sempre campanhas relevantes. Nos anos 90 tem 2 quartas, 1 oitavas e mais o título. Nos anos 2000 ele tem final, semi e quartas. Nos anos 2010 ele tem quartas, oitavas e semifinal. E nos anos 2020, que é agora, tem 2 títulos, 3 semifinais e quartas de final. Tirando que ele é o brasileiro com mais semifinais seguidas, se igualando ao Santos de Pelé. É muito doido, velho. É muito doido. E aí, 14 vezes no mata-mata nesse período, desde os anos 90 pra cá, que é a mesma coisa que tem o São Paulo. Melhor saldo contra brasileiros. No mata-mata direto, ninguém eliminou mais brasileiros do que o Palmeiras. O Palmeiras teve 15 ocasiões contra brasileiros. Ele levou a melhor em 10 e a pior em 5. Logo, é embaçado competir com os homens. E é o brasileiro com mais semifinais na história da Libertadores. São 11 semifinais. E, de novo, levando aqui os critérios de campanhas relevantes ao longo das décadas, essas campanhas vão construindo o tamanho da equipe. É verdade que o Palmeiras demorou muito tempo para ganhar um título, ele só vai ganhar em 99. Quando ele ganha em 99, o São Paulo já tem, o Grêmio já tem, o Flamengo já tem, o Santos já tinha. Então, assim, ele realmente demorou a ganhar, mas ele já vinha construindo uma relevância ao longo de toda a história, e a partir do momento que ganhou em 99, que era tratado como algo obsessivo quase, o Palmeiras ele foi se mantendo sempre ali, e neste momento é o clube brasileiro mais relevante da Libertadores. O maior clube brasileiro da história da Libertadores neste momento é o Palmeiras pelo todo. Não são só estatísticas, são momentos, são eliminações, retrospecto contra argentinos, retrospecto contra os próprios brasileiros, participação, números em semifinal, eliminações. Assim, o São Paulo teve poucas eliminações em fase de grupos e o Palmeiras também. Só que o São Paulo tem uma eliminação numa pré-Libertadores, que o São Paulo não tem. Então, assim, a única coisa nesse aspecto aqui que o
São Paulo eu acho que tem o jogo mais bem jogado, o São Paulo do Tele, principalmente o de 93, eu diria até. E tem essa história de ter eliminado mais vezes o Palmeiras, mas no todo a vantagem é do Verdão. Salva esse programa aí o torcedor do adversário vai ficar puto, vai me esculhambar, o torcedor do Palmeiras vai achar maneiro, mas aí aquilo que vocês me expõem é isso aqui, né? Eu sou pago pra ser esculhambado e elogiado por uma parcela menor, que é sempre assim, tem um vencedor no programa e todos os outros perderam. E aí vem pra cima de quem? De mim. Mas eu espero ter sido justo, porque os argumentos foram esses, beleza? Tamo junto, agora pode rodar a vinheta, que nada terá a ver com este tema aqui, mas eu... Tem mais um trechinho aí, agora falou outro tema já, né? Então vou deixar o link do vídeo aí na descrição. Puta, o que a gente vai poder falar, né? Contra fatos, não argumentos. Me incomodava muito o Palmeiras ter uma Libertadores com números absurdos. Até depois que ganhou bi, eu falava, puta, a gente tem recorde aqui, recorde ali, e ainda não dá pra falar que a gente é o time mais pica da competição, porque a gente não tem mais títulos, né? E aí quando a gente empata como tricampeão, a gente passa a ser o maior time brasileiro da Libertadores, e os argumentos estão aí. Inclusive, né, eu tenho obviamente uma discussão com a minha esposa, que é São Paulina, sobre quem é o maior time do Brasil, né? Pra mim, a partir de 27 de novembro de 2021, o Palmeiras passa a ser o maior clube do Brasil. Porque ainda pra mim era São Paulo, porque 3 Libertadores, 3 Mundiais, 6 brasileiros, pra mim é muita coisa. Não tem o menor problema pra afirmar, né, quando é um rival. Só que, né, o Palmeiras tem mais brasileiros, o Palmeiras tem mais Copa do Brasil, né, o São Paulo foi ganhar só agora, o Palmeiras igualou a linha Libertadores e sendo o time mais relevante também. Talvez quando não tinha o mesmo tanto de Libertadores era mais discutível, mas quando o Palmeiras passa a ter o mesmo número de Libertadores e tendo mais os outros títulos, já acho que o Palmeiras se coloca como... E eu falo também, né, que as coisas que definem o maior clube de um país, para mim, é história, títulos, né, ou seja, passado, presente e perspectiva de futuro. E a perspectiva de futuro do Palmeiras hoje, ao meu ver, ela tá muito à frente dos outros times brasileiros, especialmente na Libertadores também. Beleza? Mas é isso, mas é uma discussão, obviamente, eu acho que dificilmente não vai ter clubismo nessa discussão, mas o Bruno Formiga trouxe números e o Palmeiras é recordista em tudo, enfim. É o senhor Libertadores e é indiscutível. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.